Como, vocês estão vendo aqui, o título da aula de hoje é A Vitória é Possível, apesar das circunstâncias impossíveis. E hoje, nessa aula aqui, eu decidi fazer uma coisa bem legal, que eu percebi nesse tema, é que para você, ou para mim, para a gente conseguir conquistar nossa vitória, a gente vai ter que passar pela prisão. Calma que eu não estou falando de prisão de cadeia, nada disso. Estou falando de uma prisão que nós temos que passar para a gente conseguir chegar até a nossa vitória, não a prisão que os prisioneiros ficam. E nessa aula tem uma coisa muito legal que tem a ver com a aula do Dimas, que ele passou na aula passada, que ele falou sobre a comunicação. E a pessoa, o protagonista da aula de hoje, por onde quer que ele passava, ele mostrava quem era o Deus que ele servia e para que ele tinha sido chamado por Deus. Aí agora eu vou. Esse aqui de cima é o versículo base que eles me enviaram para eu dar aula. Que antes de eu ministrar sobre esse versículo e falar sobre esses outros dois que eu coloquei, só gostaria de situar aqui sobre o contexto que eles passavam, que é mais ou menos assim. Abraão, ele teve a promessa de Deus, que ele ia ser pai de uma grande nação. Aí ele foi lá, demorou, depois teve dois filhos, Ismael e Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Aí Isaac foi lá e depois de um tempo também teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó pegou a primogenitura de Esaú, Esaú entregou para ele, e Jacó continuou a promessa. E depois Jacó teve 12 filhos, todos eles também fizeram parte da promessa, só que o último filho, José, foi o filho da promessa, sempre o mais novo, que é muito, muito interessante isso. Ele é não filho da promessa, ele é o protagonista da aula de hoje. Todos os filhos fizeram parte das tribos de Israel. Gente, já que a gente já citou historicamente, vamos começar aqui, falando sobre esses versículos, que é, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Gênesis 45, versículo 7. Agora a gente vai ler o Gênesis 45, versículo 6, que diz bem assim: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. E esse aqui é o que vem depois, que é muito bonito, que fala assim: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Só para a gente entender melhor aqui, José estava falando com os irmãos dele. Os irmãos dele estavam com medo, porque ele se revelou e mostrou que ele era o governador, e os irmãos dele estavam com medo. Só que a gente vê uma característica muito bonita de José, que muitas vezes nós pecamos nisso. A gente está em algum lugar ruim, a gente sempre acha que é um inimigo que levou a gente até lá. Só que José, ele colocou a responsabilidade da vida dele em Deus. E falou, se eu estou aqui, é porque se eu fui até um lugar ruim, se Deus permitiu ir até lá, é porque aquilo seria benéfico para mim de alguma forma. E ele não responsabilizava os irmãos dele, que tinha feito tanto mal para ele. Ele só falava que Deus fez aquilo para ele estar preparado para algo maior. E esse aqui é para a gente conseguir conquistar nossa vitória, a gente tem que passar por algumas fases. E através da vida de José, a gente vai perceber que ele passou por 3 fases que nós, querendo ou não, vamos ter que passar. Que primeiro é a batalha do amor. Eu acho que vocês estão vendo essa imagem aqui. É Jacó e José, a representação dos dois. Tenho certeza que vocês não estão vendo aqui nenhum tipo de raio, de disputa entre os dois, ou ódio, algo do tipo. Vocês estão vendo aqui algum tipo de desentendimento entre os dois? Só amor entre os dois. Só amor. E a gente parece que amor é uma coisa tão boa, e realmente é. Entre as duas partes, aqui no caso Jacó e José. E a gente vê José com uma coisa diferente. A gente está vendo ele com uma túnica colorida. E a gente vai perceber mais pra frente que o amor é um ingrediente para uma coisa. Aqui, ó. O que o amor gera. Quem é muito amado por uma parte, logo é odiado por outra. José, ele era muito amado por seu pai. Com isso, notamos que seus irmãos odiavam ele. Esse aqui é Gênesis 37, versículo 4, que está falando aqui. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui a gente já consegue perceber uma coisa. Quem tem um amor muito grande para ele, assim como nós temos o de Deus,
Logo, a parte que é contra Deus, ou a parte que queria ter aquilo que nós temos, vai odiar a gente. Isso não depende da gente, depende só da outra pessoa mesmo ter esse sentimento por nós, porque isso não é culpa nossa que nós estamos, não é culpa nossa que nós estamos causando isso na pessoa. E uma lição muito interessante nisso é que os irmãos de José, eles viam que José era muito amado, só que eles não queriam fazer uma coisa, eles não queriam aquela túnica que a gente viu colorida de José, eles não queriam uma túnica igual essa aqui. O que eles queriam era a túnica de José. Então, vamos dar um exemplo aqui, o Tássio vai lá e consegue o grande emprego. O Tássio consegue aquele emprego que ele se esforçou, que ele realmente teve o seu grande suor para conseguir aquele emprego, se esforçou mesmo, pediu muito a Deus e conseguiu. Vão aparecer pessoas que não vão querer aquilo que o Tássio, não vão querer coisa semelhante, ou não vão pedir instrução para o Tássio como é que ele conseguiu aquilo. Vai chegar no Tássio e vai querer aquilo que é do Tássio. E é isso que os irmãos de José tinham com ele. Os irmãos de José não queriam túnicas parecidas com o de José. Os irmãos de José não queriam uma túnica também que era meio colorida, não queriam uma túnica que poderia falar, essa túnica aqui é única. Não, eles queriam a túnica de José. Então, nós devemos entender que nós temos a túnica, que é a túnica, o amor de Deus para conosco, e querendo ou não, isso vai ser motivo de discórdia para muitas pessoas, e elas não vão querer o amor de Deus também igual nós temos, elas vão querer aquele amor que está sendo direcionado a nós, elas vão querer que a gente não tenha aquilo. Assim como no exemplo do Tássio, elas não vão querer que o emprego parecido com o do Tássio, elas vão querer que o Tássio não tenha aquele emprego. E é isso que os irmãos de José tinham muito para com ele. E a gente pode ver aqui a definição de amor. Amor é um sentimento muito bom aos olhos de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Também tem lá em João que fala assim, que se você não ama a Deus, se você não ama o seu próximo, que é quem você vê, não tem como você amar a Deus a quem você não vê. Eu acho que todos aqui, principalmente os mais velhos, já estiveram uma situação de paixão que vem antes do amor. E a gente percebe uma coisa na paixão, que quem está apaixonado normalmente anda mais alegre, anda mais compassivo, fica mais em paz, fica mais suave com a vida, fica mais feliz com tudo. E a gente já percebeu nessa frente que José tinha isso com Deus. E a gente já percebeu uma coisa também, que quem tem amor, dá um exemplo aqui de um apaixonado. Eu vi um pastor falando isso. Um apaixonado andando na rua, tipo assim, tá andando na rua lá, tranquilo, andando na rua, ele leva um tapa na cara. Quando ele leva um tapa na cara, ele pede desculpa. Mas por que ele pede desculpa? Porque ele tá tão anestesiado com aquele amor que ele tá sentindo, que para ele não vale a pena ele perder tempo com uma pessoa que tá fazendo algum mal para ele. Ele tá tão conectado com aquilo, que para ele aquilo ali não faz tanto sentido assim. O apaixonado tá lá, tá bem, e tá pensando naquilo. E José, ele era apaixonado por Deus, a gente vai entender isso. E quando uma pessoa se encontra em um estado assim de paixão tão grande, as pessoas que não vão gostar disso vão ter duas opções. Vou dar o exemplo aqui do Dimas, por exemplo. Ele falou para nós na aula passada que quando ele aceitou Jesus, também outras vezes, ele viu uma coisa no irmão dele. Ele viu o estado de paz que estava no irmão dele. Quando uma pessoa vê uma coisa diferente, ela tem duas opções. Tomar a opção do Dimas, que ele viu o estado de paz, perguntou para o irmão dele, como é que você chegou aí? Como é que você tem isso? Eu quero isso. O que o Dimas fez? Ele foi na fonte. Ou tem como você fazer igual os irmãos de José. Os irmãos de José viram que José tinha aquilo que eles não tinham e eles resolveram pegar o José e falar, eu não quero que você tenha. Eles não queriam ter também. Eles apenas queriam que José não tivesse aquilo. E isso é uma batalha do amor realmente. Querendo ou não, você, só por você estar sendo amado por Deus, todas aquelas pessoas que perceberem que você está muito feliz, que perceber que você está apaixonado assim, igual uma pessoa que está apaixonada por uma pessoa, igual uma pessoa que tem naquele estado, está naquele êxtase assim, que pega, anda feliz sempre com a vida, a pessoa não vai ficar feliz com isso. Só que você tem que entender que não sempre sempre não dependerá de você.
é as pessoas quererem estar bem com você ou não. E aqui outra batalha que José sempre enfrentou, e é uma batalha que eu gosto muito dele, que é a batalha do sonhador, que eu chamo de batalha do sonhador, porque é uma característica marcante de José. Todo mundo que pensa em José pensa nos sonhos que ele teve antes dele conseguir aquilo que ele iria realmente conseguir. Só que antes de eu começar a falar sobre o sonho, é muito interessante pensar numa coisa, que uma pessoa que não sonha ou não almeja nada, ou que não tem meta em nada, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Ela vai conseguir ter nada. A gente vai perceber isso, que José, ele tinha grandes sonhos e causou ódio nos seus irmãos. Talvez porque a gente vê aqui, ó, que quando ele contou para os irmãos dele passaram a odiar ele mais ainda. Quem sonha quer algo mais. Quem não sonha não quer nada e não vai conseguir nada. Isso é certo. Quem sonha batalha pelo seu sonho. Quem não sonha vai batalhar para ter nada e vai ter nada. Por exemplo, quem tem grandes sonhos, objetivos e metas, vai vai realmente lutar pelos seus sonhos, objetivos e metas. E não vai estar pensando nas pessoas que desejam coisa ruim para eles. Por exemplo, o Maico. Sei lá, o Maico tem um grande sonho dele ser um grande cantor. Ele quer ser um grande cantor e ele sabe que uma hora ou outra vai acontecer coisa ruim na vida dele. Só que ele já se vê como um grande cantor. Quando ele pensa naquilo, o coração dele bate mais rápido, ele se vê naquele lugar e ele está muito feliz com aquilo. Então, mesmo que ele caia, ele vai cair, só que ele vai estar pensando, eu estou caindo aqui, eu não consegui fazer isso, deu errado, só que ele sabe que o objetivo dele já é certo, ele já se viu naquela posição e ele sabe que o como ele não sabe como ele vai chegar lá, só que ele sabe que um dia ele vai estar lá. Então, para ele, isso já é suficiente. Ele está trabalhando todo dia para conseguir alguma coisa que ele já se viu naquela posição. Assim como José. José, a gente vai ver aqui, ó, o sonho de José era motivo de incômodo para as pessoas ao redor. O sonho mexe com aquilo que é possível, fazendo com que dependa somente de Deus. A gente viu ali no título da aula que fala bem assim: é, a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. E a gente vai perceber que circunstância impossível para a gente é como se fosse alguma coisa só improvável. Porque está escrito na palavra que tudo é possível para aqueles que creem em Deus. E José, ele viu ele ali, ó, ele falou assim, ó, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ele ainda mais. Então a gente vê que o amor é um ingrediente para causar ódio nas outras pessoas e o sonho é outro ingrediente. Porque o sonho é aquilo que você almeja, é aquilo que você quer, é outro ingrediente para você andar ainda mais apaixonado com a vida, andar mais apaixonado ainda com Deus. E a gente vê que José tinha isso, ele tinha isso ao seu favor. E o que o sonho gera? Por que o sonho é motivo de tanta inveja? Porque a gente já percebeu uma coisa. Pensa em todas as pessoas que causaram algum tipo de reforma neste mundo. Quando eu penso na frase eu tenho um sonho, eu penso logo no Martin Luther King, que ele falou isso no seu discurso. Martin Luther King, ele tinha um sonho, que era a igualdade dos direitos civis entre negros e, e brancos, e ele batalhou por aquilo. Jesus tinha um propósito. Ele veio aqui na Terra para dar para a gente aquilo que nós não poderíamos ter pelos nossos próprios esforços. Logo a gente percebe que se eu e você queremos realmente ser o sal da terra, queremos realmente fazer a diferença, nós não podemos ficar parados onde nós estamos, mas sim nós devemos nos mover em busca dos nossos sonhos. O primeiro sonho, o objetivo maior é a vida eterna com Cristo. Esse é o nosso primeiro sonho. Só que tem os nossos sonhos aqui na Terra, tem aquelas mudanças que nós queremos causar em certos sistemas. E para isso, vai ser impossível se você não almejar nada. Vai ser impossível se realmente você não tem aquele objetivo ardente que está em seu coração, que faz você mexer com a possibilidade. Porque quando fala que a vitória é possível, apesar das circunstâncias impossíveis, faz uma coisa, faz você estar aqui, o seu sonho está aqui,
e tem uma gotinha de impossível aqui no meio. E essa gotinha de impossível mostra que você vai até onde você puder ir e vai entregar depois na mão de Deus. Porque a promessa de Deus mexe com a possibilidade. Porque se fosse possível, imagina o Tássio. O Tássio está lá, o sonho da vida dele é comprar um chinelo de 10 reais. Isso é muito possível isso. Então, basicamente, se ele fizesse isso, não ia servir para edificar alguém, porque todo mundo ia saber que foi dos próprios esforços dele. Agora, o sonho do Tássio é ter algo que ele foi sempre desenganado, que ele não teria aquilo, que ele nunca conseguiria ter aquilo, que aquilo para ele seria impossível. Só que o Tássio vai lá e consegue aquilo. Aí logo as pessoas vão olhar e falar, nossa, não é que esse Deus que o Tássio serve realmente pode estar fazendo alguma coisa, né? Aí a pessoa já gera aquela dúvida nela. Porque não é algo fácil. José, de um escravo, passou para governador. Isso não é normal. Isso mostra com a possibilidade. Quando você mexe com a possibilidade, você está colocando Deus no seu sonho. Então não queira achar que sonhar alto é pecado, que você está querendo demais. Não. Deus nos deu uma vida para ser realmente abundante, mas primeiramente servir a Ele. Só que nós temos que mexer sim com a possibilidade, porque assim nós vamos estar abrindo as portas para Deus vir e poder vir com a gente, com esse sonho. Aqui por que devemos sonhar? Sem sonho não existe vitória, sem sonho não podemos desanimar, e sem sonho não podemos voltar. Como assim sem sonho não podemos voltar? Eu tenho um grande desejo, e eu sei que se for na vida eu vou fazer isso, e por exemplo, quando eu sair da casa dos meus pais, eu quero voltar para lá um dia falando assim, pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, muito obrigado pela minha escola que vocês me colocaram, muito obrigado pela educação que vocês me deram, muito obrigado por cada bronca que vocês me deram, que isso foi necessário para que eu alcançasse meu sonho, para que eu alcançasse minha vitória. Isso é uma coisa que só quem sonha pode ter. Se você não sonha, um dia você não vai poder ter isso e falar assim, eu consegui isso graças a tal pessoa, graças a tal pessoa. Eu vou voltar lá e vou agradecer aquela pessoa. Eu vou voltar lá e vou poder fazer isso. Agora, se a gente não sonha, não quer sair do nosso lugar, não quer conquistar uma vitória realmente, a gente vai poder voltar só para falar assim, eu pensei que eu não ia conseguir, realmente eu não consegui nada. E um conselho já que uma vez eu recebi, muito, muito legal, e eu gostaria de passar também para vocês, é o seguinte: não compartilhe os seus sonhos com aqueles que não sonham com você. Porque aqueles que não sonham com você, aqueles que não querem passar pelo processo com você, eles vão querer que você caia durante o caminho para falar bem assim, eu avisei que você não tinha jeito para isso, eu avisei que você não era inteligente o suficiente para isso, eu avisei que você não poderia fazer isso. O Michael, por exemplo, o exemplo que eu dei dele ser cantor. O Michael tenta ser cantor, aí a primeira vez que ele tenta assim, porque o sucesso, para você conseguir sua vitória, não é uma linha reta, é uma linha que vai vir, vai descer, vai vir, vai descer, subir, descer. Aí o Michael vai lá, a primeira vez que ele foi tentar fazer alguma coisa, deu errado. Ninguém viu, ou ele tentou publicar alguma coisa e não deu certo. Aí a pessoa vai pegar e falar assim, eu falei para você que você não poderia fazer isso, eu falei para você que você não iria conseguir fazer isso, só que o Michael vai lá, em vez de falar para essa pessoa, ele falou para minha mãe, por exemplo, para a mãe dele. Aí o Michael falou, mãe, eu tenho um sonho de ser cantor, tal, eu queria tanto fazer isso. A mãe, ela vai pegar e falar assim, Michael, eu confio em você, eu acredito em você. Aí deu errado. A mãe vai pegar e chegar assim, não, Michael, olha aqui, isso aqui deu errado porque era necessário que desse errado para você entender que não vai ser sempre certo. É aquela pessoa que vai te motivar, é a pessoa que sonha em estar lá no desfecho com você, lá no final, só que também é a pessoa que vai passar pelo processo com você. Então não compartilhe o seu sonho com aqueles que não estão dispostos a sonhar com você, porque quem não sonha com você quer que o seu sonho não dê certo. Ele quer estar certo e falar assim depois, não, eu falei que não iria dar certo, eu falei que você não poderia sonhar tão alto assim porque você não é tão bom. Só como eu falei, a vitória é possível apesar das circunstâncias impossíveis. O nosso sonho não vai ser um sonho normal. A promessa de Deus para nós não vai ser uma promessa onde qualquer pessoa vai entender. Por isso que você tem que entender, que você tem que compartilhar isso também com aquela pessoa que não sonha normal. Tem que compartilhar as suas promessas com as pessoas que têm promessas de Deus grandes também para a vida delas, que elas vão falar, eu também tenho grandes objetivos, tal, e vai ser uma conexão tão bonita
que Deus vai estar só ali querendo que você realmente vai, que a vitória é certa. Só que para isso, compartilhe os seus sonhos com as pessoas que irão realmente sonhar com você. E uma coisa muito legal dos sonhos é que todo mundo, quando tá planejando alguma coisa, por exemplo, o Tássio está planejando que ele vai chegar a tal cargo, em tal empresa, em tal coisa. A gente nunca coloca os desafios que a gente vai enfrentar durante esse caminho. Um exemplo disso igual a gente estava conversando aqui, eu e o Dimas, ninguém colocou no seu planejamento o coronavírus. Tantas pessoas que planejaram grandes trabalhos, grandes metas e objetivos que iriam se cumprir agora, não conseguiram. Porque eles não colocaram a crise no meio. Assim como nós não fazemos isso. Só que a gente tem que entender uma coisa, que se aquilo que a gente quer, realmente a gente sabe que a gente vai ter aquilo, que aquilo vem de Deus, é certo que vai dar certo, isso é certo. Só que você vai passar por momentos difíceis. Igual eu falei do Martin Luther King. Pensa no Martin Luther King, sabe o que acontecia com ele? O sonho dele era que a gente vivesse numa igualdade. Mas para isso, os filhos deles, quando ia para a escola, sofria preconceito. Para isso, a casa dele era apedrejada. Só que ele sabia que o que ele queria estava muito além das circunstâncias que ele iria enfrentar durante sua vida. Jesus, muitos lugares onde ele ia pregar, às vezes ele era rejeitado, mas ele sabia que o que ele queria valia muito mais a pena do que a rejeição que ele sofria. Então, para nós sonharmos, nós temos que estar cientes que, querendo ou não, nós iremos passar por grandes dificuldades. Aqui outro tópico que eu comecei lá falando, que a gente tem que passar pela prisão, e agora a gente vai entender a batalha do prisioneiro. Antes de eu entrar realmente no que eu quero falar, eu só uma coisa. Quando a gente passa por algum vale, como a gente chama, por alguma prova, por algum momento difícil, muitas vezes, ao invés de a gente agradecer a Deus por a gente estar passando por aquela situação com Ele, a gente prefere blasfemar, a gente prefere ficar triste, ficar bravo, ao invés de a gente agradecer. Porque está escrito na Bíblia que o sol, a chuva é para todos. Ou seja, não é só nós que estamos passando por essa dificuldade. As pessoas que não conhecem a Deus também estão passando. Só que nós devemos saber que por nós conhecermos a Deus, a gente está passando por aquela dificuldade com a paz que excede todo entendimento. Então a gente está passando por aquela dificuldade, mesmo que às vezes a gente está meio assim, só que a gente ora, a gente fica em um estado de paz com Deus. A gente fica feliz com Deus, mesmo sabendo que nós estamos passando por aquilo. A gente tem que entender que as pessoas que estão passando por aquilo, sem ter Deus, as pessoas estão passando por aquilo sofrendo. As pessoas estão passando por aquilo realmente com a alma angustiada. Enquanto isso, nós estamos passando por um momento difícil, mas com a parte interna do nosso corpo feliz, vibrante, realmente em paz, por nós estarmos com Deus. Então, nós devemos entender que José, ele foi para a prisão sendo fiel a Deus, não é igual a nós, muitas vezes quando a gente se mete nessas enrascadas assim, de estarmos em um lugar ruim, a gente vai porque a gente que nossa atitude nos levar até lá. José era tão reto mediante a Deus, mas tão reto, que tiveram que inventar mentiras para ele poder ir para a prisão. E depois que ele foi para a prisão, ele agradecia a Deus da mesma forma, dá para perceber da forma que ele agia lá com os prisioneiros, da forma que ele foi confiado pelas pessoas que cuidavam lá do cárcere. O José, em vez dele estar bravo pela situação que ele estava, ele agradecia a Deus. Ele ficava feliz. Só para terminar o que eu estava falando, José, apesar das circunstâncias ruins da vida dele, ele sabia que Deus estava com ele. Então, mais do que a circunstância, ele tinha um Deus que era maior para estar ao lado dele. Isso aqui é uma coisa que a gente percebe que José fazia muito e às vezes a gente deixa de fazer. Como eu falei lá, dando o exemplo do Maicon. Às vezes o Maicon quer ser um cantor grande, quer mostrar para várias pessoas o que Deus fez na vida dele, mostrar para várias pessoas quem era o Deus que ele servia. Só para isso aqui que está escrito. A prisão, muitas vezes, é o lugar onde nós, como pessoas que servimos a Deus, devemos executar o nosso ministério. José, quando José estava na sua casa, ele já era reconhecido como um sonhador, quando ele foi jogado na cova. Quando José foi para a prisão,
ele foi para a casa de Potifar e virou, depois de Potifar, ele que mandava na casa. Depois inventaram mentiras e colocaram ele na cadeia. Quando José foi para a cadeia, ele foi tão bom como um prisioneiro que ele foi confiado a guardar, a tomar conta de alguns prisioneiros. O que isso mostra? Que José, para governar, ele não precisava de um trono, mas sim de Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso. Se eu quero pregar, eu sei que para eu pregar eu preciso de Deus, eu não preciso necessariamente de uma multidão me assistindo. Porque o que eu quero não é mostrar para as pessoas para que eu vim aqui, é realmente mostrar para as pessoas o que Deus está fazendo para a minha vida e fazer a vontade de Deus acima de tudo. E é isso que José fazia. Não importava se ele estava na sua casa, ou se ele estava na casa de Potifar, ou na prisão. Ele estava mostrando para que ele tinha vindo. O que Deus realmente queria fazer através de sua vida. O que realmente Deus queria que ele fizesse com aquele sonho que Deus deu para ele. E muitas vezes nós esquecemos disso. A gente pensa assim, nossa, Deus me mostrou eu num púlpito fazendo tal coisa, pregando, ou cantando, ou tocando. Só que a gente esquece que para a gente chegar lá no último ponto, onde nós estamos já, nós devemos já engrandecer o nome de Deus. Uma coisa muito legal, hoje todo mundo tem YouTube, né? A gente tem um YouTube lá, um canal no YouTube com 20 milhões de inscritos. A gente tem que entender uma coisa, aquele canal, ele uma vez começou. E quando ele começou, ele gravava vídeo. Aí ele continuou gravando vídeo. Uma vez os vídeos deles ficaram melhor. Aí foi gravando vídeo e hoje está com 20 milhões de inscritos. O que isso significa, Juan? Que eles sempre estiveram gravando vídeo. Assim como tem que ser nós. Aqui nós estamos executando nosso mistério, aqui também nós vamos estar executando nosso mistério. Aqui a gente vai estar fazendo o que a gente foi chamado, aqui também a gente vai estar fazendo. E quando a gente for governar, no caso como José, quando a gente chegar no lugar onde nós realmente estaremos, como a gente vimos, a gente vai estar fazendo a mesma coisa de uma forma melhor. A gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que a gente vai ter passado por uma coisa chamada problema. E os problemas, muitas vezes, é aquilo que Deus coloca para ser os nossos treinamentos. A gente percebe que José, ele primeiro apacentava as ovelhas, depois ele cuidou da casa de Potifar, estava na zona de conforto, foi jogado para a cadeia, que é um lugar mais difícil, onde tem que tomar as atitudes mais rápido e tal, porque está lidando com o prisioneiro, e só depois ele foi governar todo o Egito. Para quem não sabe, o Egito era a maior economia, maior, por exemplo, potência da época. E José já estava capacitado por aquilo, porque Deus treinou ele através dos problemas. Porque problemas, muitas vezes, para a gente, o que é ruim, Deus está treinando eu e você para um dia nós estarmos preparados para a nossa vitória. Se hoje você tá comandando tantas pessoas, é porque você tem que realmente estar com habilidade para comandar mais. E aqui só para finalizar aqui, devemos compreender que não necessariamente para alcançarmos aquilo que almejamos por promessa em Cristo, no início já será o que vimos no desfecho. Nunca o começo vai ser igual ao final. Então a gente não tem que estar querendo começar já com algo grande ou algo do tipo. A gente tem que querer começar com aquilo que Deus mostrou para a gente. E José tinha uma coisa muito bonita. Quando a gente for ver lá, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar queria pegar José para fazer ele pecar. Só que José pegou e fugiu. O que isso mostra? Antes de José governar qualquer tipo de pessoa, ele tinha o governo sobre si mesmo. Se você não tem o governo sobre si mesmo, você não pode querer governar outras pessoas. José tinha o governo sobre si próprio, por isso poderia governar outras pessoas, mostrar o que as pessoas queriam fazer. Muitas vezes nós, como pessoas, não sabemos nem o que nós estamos fazendo coisa errada e queremos falar para as pessoas o que tem que fazer ou o que tem que deixar de ser feito, querendo sempre julgar. Só que o José mostra que ele sempre foi um exemplo. Ele tinha um governo sobre ele, teve o governo sobre outras pessoas e depois teve o governo sobre a maior potência, assim podemos dizer, da Terra naquele instante. Eu só queria voltar aqui para falar uma coisa. Muitas vezes nós somos rebaixados. A gente vai estar em situações ruins, a gente vai estar realmente em momentos muito ruins, até emocionalmente. A gente vai estar triste, a gente não vai saber o que fazer. Eu tenho certeza que durante esse processo, José não deve ter passado todo esse processo feliz, que eu falo, esboçando riso, esboçando sempre essas coisas. Porque pensa comigo, José era fiel na sua casa e ele foi jogado na cova. José foi fiel como na casa de Potifar depois que ele foi vendido. Ele foi fiel lá. E do mesmo jeito ele foi jogado na prisão.
Sabe o que isso mostra pra gente? Que José era uma pessoa que cada vez mais que ele era fiel a Deus, ele era rebaixado 2 vezes mais. Cada vez que ele era fiel a Deus, ele era rebaixado 3 vezes mais. E nós, muitas vezes, quando a gente é fiel em uma coisinha assim, quando a gente faz uma coisa para Deus e aquilo realmente não funciona da forma que a gente pensou que funcionaria, ou quando nós somos julgados, em vez da gente pensar, perseverar e continuar firme, a gente prefere ficar triste, ficar abalado e falar assim, não, nunca mais eu vou querer fazer isso, nunca mais eu vou fazer isso, enquanto José era cada vez mais fiel e era jogado para baixo. E é difícil isso acontecer com nós, assim, de fazer tanta coisa para Deus e abaixar tanto, tanto, e abaixar tanto. Aí eu só queria falar uma coisa agora para você, que eu não tinha nem escrito isso, só que quando creio que Deus está no controle, Ele sabe porque Ele está querendo que eu fale isso. Que você pode estar passando agora por grandes problemas, grandes dificuldades, achando que você realmente não pode sair dessa situação, só que tome o exemplo de José. Nem sempre para você alcançar sua vitória vai ser um mar de rosas, nem sempre para você alcançar sua vitória, sempre você vai estar no estado que você acha que é o certo para você alcançar a vitória. Para o que é impossível, que está na mão de Deus, a gente não sabe como é que vai ser o caminho. Já que é impossível, você pode estar aqui e do nada migrar para cá. Só que para isso você precisa confiar em Deus, orar para Deus realmente, para nós estarmos debaixo da paz que excede todo entendimento. Só um minuto. Aí aqui volta para esse tópico. O porquê nós devemos sonhar. Que é ali, ó, o sonho, com ou sem sonho, nós podemos desanimar. Se o Tássio tem um sonho de chegar a tal lugar, ele vai ter o sonho até ele chegar a tal lugar. Ele pode até pensar em desanimar, só que ele sabe que o alvo dele é muito claro para ele pensar em desistir. Ele sabe que o alvo dele é muito claro para ele pensar em parar no meio do caminho. Por isso é muito interessante, muito importante que eu, o Diogo, o Michael, o Tássio, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas também que não estão, sonhem com Deus, sonhem aquilo que Deus quer para elas. Porque se você estiver sonhando aquilo que Deus quer para você, às vezes o Michael quer ser um cantor, só que Deus quer que ele seja um grande pastor. Às vezes o Diogo quer ser um grande instrumentista na casa do Senhor, tal, mas Deus vai lá e quer que ele seja um empresário para ajudar a Deus, ajudar na casa do Senhor de forma financeira. Às vezes o Tássio quer ser na casa do Senhor um pastor e na sua vida ele quer ser um executivo, ele quer ser algo assim. Só que Deus quer que ele seja um advogado para ele defender as causas de Deus. Porque se a gente estiver sonhando com aquilo que Deus está sonhando, uma coisa é certa, que a gente vai conseguir realmente aquilo que a gente quer, ainda que pareça impossível. Aí eu vi uma vez um testemunho de um pastor falando de um menino. O menino, o sonho dele era sair da escola e comprar uma moto de R$ 1.000. Esse era o sonho dele. Já percebeu que as pessoas que sonham, que têm umas metas maiores, que realmente sonham com aquilo que Deus sonhou para elas, elas sempre estão mais dispostas, sempre estão indo para frente, porque elas sabem que aquilo que elas querem, se elas ficarem paradas, é impossível elas conseguirem. Agora, se nós sonharmos aquilo que a gente quer, querendo ou não, mesmo que você não perceba, mesmo que pareça uma coisa muito difícil, uma hora você vai cansar. Só que quando você sonha com Deus, você sonha mais do que você pode pensar, porque não vai ser só a sua motivação que vai estar fazendo você ir para frente. Vai ser o próprio Senhor falando assim, não, levanta, Tássio. Levanta que não é hora de parar. Você ainda não alcançou seu alvo e eu estou aqui para te ajudar. Levanta, Tássio. E você vai se levantar, vai continuar, apesar de parecer ser uma circunstância impossível. Só que nós estaremos com Deus do impossível. Eu peguei aqui só alguns pontos para a gente fixar bem dessa aula, que é o amor que nós temos, o sonho que Deus nos dá e a prisão serve para nós aprendermos. Uma coisa é certa, Deus nos ama porque nós aceitamos Ele, porque nós temos Ele realmente como Salvador. Aí nós amamos a Deus. A gente pede um sonho para Deus. Quem ainda não tem sonho, tem que pedir, é claro, para Deus. Sonho é Deus, qual é a minha promessa? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus vai te dar. E a prisão, o que vai ser? A prisão vai ser todos os momentos difíceis, todos os momentos, às vezes, não difíceis, que você vai passar, só que você vai ter que já estar exercendo aquilo que você foi chamado. Você não vai ter que esperar que você está numa montanha. Pensa comigo, quem está subindo a montanha e cai no começo, beleza. Mas depois que você está lá na ponta da montanha, se você cair um pouquinho, já é o suficiente para um grande prejuízo, um grande dano. Então, nunca queira já estar na ponta da montanha sem antes ter subido ela. Porque quem sobe a ponta da montanha, logo está preparado para estar na ponta dela.
igual está escrito na Bíblia, a quem muito é dado, muito é cobrado. Imagina, você tem um tropecinho aqui, é o suficiente para você cair. Pode perceber uma coisa, os pastores que são normalmente mais famosos, essas coisas assim, quando eles pecam qualquer coisa e fica noticiado para todos, nossa, já é motivo para eles serem alvo de grandes palavras ruins que são direcionadas a eles, essas coisas. Por quê? Porque para eles foi dado uma audiência muito grande para eles falar do amor de Cristo. E uma vez que eles erram, já é o suficiente para eles caírem muito. Então, por isso a gente não tem que estar apressado. O Diogo, por exemplo, se ele quer ser algum tipo de lugar na área do esporte, e Deus quer que realmente ele seja aquilo, talvez Deus não esteja dando para ele aquilo que ele quer agora, porque sabe que se ele entrar lá, não vai conseguir fazer a missão que Deus quer para ele. Então, para isso, às vezes, tem que estar com uma mentalidade mudada, tem que estar com alguns pensamentos em ordem, só um exemplo. Tem que estar com algumas coisas diferentes para a gente conseguir chegar até onde a gente quer e não só conseguir chegar lá, mas conseguir nos sustentar lá com a graça de Deus. E aqui é o nosso maior exemplo, que é acreditar no que Deus sonhou para a gente. É muito bonito a gente ver Jesus, porque Jesus desceu aqui na Terra para fazer uma coisa que a gente não poderia fazer. Ele tinha aquilo como propósito aqui na Terra, para fazer aquilo que não era essencialmente para ele. Não era para ele aquilo. Se ele quisesse, já ficava ali na glória dele. Enquanto isso, eu e você, nós estamos aqui na Terra, lutando por vitórias, lutando realmente para o nosso encontro com Cristo, para nós estarmos cada vez mais no caminho santo. Só que muitas vezes nós desistimos. E nós desistimos daquilo que Deus sonhou para a gente, nós desistimos daquilo que nós sonhamos através da palavra de Deus. Só que a gente esquece que Jesus vem aqui para fazer coisa para nós, e do mesmo jeito ele continuou sempre firme, do mesmo jeito ele continuou sempre perseverante. Da mesma forma que Jesus continuou perseverante para aquilo que é para nós, imagine nós então, como nós devemos estar pelos nossos próprios objetivos. É claro que envolve a Deus, como nós temos que estar realmente para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aí essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido bem, que nós precisamos sempre estar dispostos a passar por circunstâncias impossíveis, sabendo que nós iremos realmente passar por grandes fases, por grandes momentos, só que ali, apesar das circunstâncias impossíveis, é possível você conseguir a sua vitória, porque a sua vitória não depende unicamente de você. Então hoje, cada vez mais, a gente entrega o controle de nossas vidas na mão de Deus, para que a gente possa, assim, realmente conquistar aquilo que nós não podemos conquistar através de nossas próprias forças. Pode ir, não. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta não, ficou muito boa. Beleza. Perguntada não. E aí, Alexandre? E aí, Dimas? Muito... Ah, não, que eu tô com a câmera desligada, que eu tava comendo. Não tô vendo nem o seu ícone assim, eu tô falando. Não? Não, tô vendo. aqui. Tá aqui. Agora aparece todo mundo agora. Glória a Deus. É que eu tava comendo e eu fiquei sem a câmera desligada. Não, é que eu tava aparecendo 4 pessoas. Ah, não, tô aqui. Acabei caindo porque a aula terminou, né? Aí eu demorei um pouquinho para entrar de novo, mas porque terminou o tempo, né? Aí eu entrei de novo. Gostaram da aula, pessoal? Muito animadora. Gostei mesmo. Deu para entender aí? Sim. Diogo, tem alguma dúvida? Olha o pai do Juan aí, ó. Aí, ó. EBD agora dentro de casa. É verdade. Vamos tirar do trabalho. Gente, Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa palavra que foi uma palavra motivadora para nós, né, para nossas vidas. E domingo que vem nós tem mais aí, né? Mais EBD. A gente vai estar com o nosso irmão Tasso aí ministrando a aula de domingo que vem. Depois vai ser o Carlos, já confirmei com ele, Alexandre, ele falou que dá para fazer. Kaká, beleza. Kaká. E depois provavelmente vem o Alexandre.
Não, mas só uma observação. Você não aprendeu nada da aula do Juan. Você está sonhando pequeno. Não vai ter tanta aula mais virtual. Vamos acabar logo com essa bagunça aí. Você é doido, rapaz. Vamos acabar com essa quarentena, né? Vamos, chega. Chega de quarentena. Mas Deus abençoe Não, vocês tá grandemente. Ia pedir para o pai do Juan aproveitar que ele está participando com a gente na IBD para que ele possa orar pelo término da Escola Bíblica Dominical. Amém. Baixa um pouquinho. Desculpa. Pode ligar seu som. Pede para ele ligar o som dele. Vai, liga o som. Liga o seu som. Isso. Desculpa. Acho que foi a interferência entre o meu e da Mônica aqui. Desculpa, tá? É o que é isso? Vamos orar então, irmãos. Vamos. Amém. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Queremos agradecer ao Senhor nesta manhã por mais uma aula esta maravilhosa. Dentro desse contexto, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão. Ó Senhor Deus, grato pela força, pelo cuidado, pelo carinho dado a cada momento de nossas vidas. Sendo assim, ó Deus, encerramos e colocamos nas tuas mãos as nossas vidas. Amém. Amém. Tá gravando, tá, gente? Depois vou mandar pro Ale para poder estar colocando no YouTube lá. Provavelmente a crente. Fechou. Deus abençoe todo mundo. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom domingo. Amém. Amém.